Olá, obrigado por ter voltado. Vamos seguir no assunto improbidade administrativa, beleza? Vamos lá. Conceito. Professor, o que é improbidade administrativa? Meus amigos, recorrendo ao conceito das próprias leis, é toda ação ou omissão do agente público, desleal ou inepta que promove dano ao erário, enriquecimento ilícito ou lesão a princípio da administração pública. Então, basicamente, qualquer ato ou omissão, então eu tenho ação ou omissão, que coloque em risco ou o erário, ou que traga enriquecimento sem causa, ou que coloque em risco a aplicação dos princípios, que venha a lesar os princípios da administração pública. Nesses casos, nós temos um possível ato de improbidade. Professor, no seu conceito, você está dizendo que é ação ou omissão do agente público. Sim, pessoal, a grande estrela da LIA, o grande responsabilizado na LIA é o agente público que causou isso. Seria até um pouco complicado a gente querer aplicar a improbidade administrativa a todo e qualquer sujeito. Então, nós temos outras proteções ao erário contra o terceiro, via de regra. Então, alguém que está sonegando impostos vai responder lá no direito tributário e, se for o caso, chega lá no direito penal. Se for o caso, a gente sabe que tem lá um limite que a PFN vai atrás do processo, porque abaixo disso não valeria a pena os custos. Então, a gente tem outros direitos protegendo. A improbidade ela vai colocar como grande sujeito ativo, o grande praticante dos atos de improbidade, o próprio agente público. Mas essa mesma lei coloca a salvo, parágrafo do artigo 2º, artigo 3º, vai colocar a salvo também o terceiro que tenha concorrido com o agente público. Então, olha, desde já eu deixo claro, sem a atuação de um agente público não existe improbidade. Então, o agente público ele tem que atuar, que isso fique claro na mente de vocês. Agora, se o terceiro ele concorreu para a prática, se ele se beneficiou da prática, ou se ele induziu o agente a realizar a improbidade, então ele também poderá responder. Mas, sem o agente público atuar de maneira improba, não há que se falar em responsabilização de terceiro. Não por improbidade. Não significa que ele não tenha cometido um outro ilícito perante outras normas de direito civil, tributário, penal, sabe lá Deus o que. Tudo bem? Dando sequência então, meus amigos. Administração... Opa, preciso voltar? Não. Vamos lá. Sujeito passivo. Nosso assunto agora. Artigo 1º, caput, parágrafo 1º da LIA. Quem é que vai cometer quem é que será sujeito passivo? Quem será prejudicado por um ato de improbidade, professor? A administração pública, direta ou indireta, inclusive as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas são as vítimas em sentido lato. Agora, entendam que sujeitos privados também poderão ser vítimas de atos de improbidade. Mas a gente vai ver daqui a pouco, lendo o parágrafo 1º, o caput vai falar exatamente o que está aqui no comecinho. O parágrafo 1º traz exceções, mas exceções essas que, não fazendo parte da administração pública direta, também poderão ser vítimas de atos de improbidade, mas que essa improbidade, principalmente no que tange à aplicação de sanções como a recuperação de verbas, estará atrelada diretamente àquilo
com o qual a administração pública contribuiu. Não quer dizer que só se aplica sanção até o limite de sanções econômicas, só até o limite do que o poder público contribuiu. Claro, tem outras sanções para outros atos de improbidade, como, por exemplo, os princípios da administração pública. Mas, meus amigos, entendam que a intenção da LIA, mesmo protegendo, mesmo pondo no âmbito das possíveis vítimas de atos de improbidade, a grande estrela, a grande preocupação da LIA é com o bem público. O bem público no sentido de patrimônio, o bem público no sentido do bem-estar do público. Então, se eu já adiantei para vocês, apenas diante da atuação de um ou mais agentes públicos, a gente terá improbidade, eu também só poderei falar de que a vítima foi lesada por um ato de improbidade se houver, de alguma maneira, uma lesão ao bem público. Então vamos lá. Que situações serão essas, professor? Entidades que recebam verbas públicas ou incentivos fiscais. Todo o Sistema S, as OS, as OCIPs, empresas da administração pública seja sócia, inclusive o parágrafo diz, com menos da metade. Se é menos da metade, meus amigos, não entra naquela concepção de sociedade e economia mista. Empresa pública, 100% do capital é público, sociedade e economia mista é aquela que pelo menos o poder público tenha mais da metade das ações. Mas o parágrafo 1º põe a salvo, diz que se pratica improbidade também contra pessoas jurídicas de direito privado que a administração pública seja sócia, tenha contribuído ou com a criação ou com o funcionamento, mesmo que esses valores sejam menores do que a metade do capital. Então, eu tenho que lembrar vocês que todas essas situações, todo o Sistema S, todas as OS, OCIPs, mesmo as empresas públicas ou as empresas privadas, as quais o poder público seja sócio, mesmo que minoritário, também podem ser vítimas de atos de improbidade. As isenções aqui, meus amigos, que eu falei para vocês, olha, incentivo recebe verbas públicas, a lei vai falar inclusive de isenções. Essas isenções aqui, que estão no parágrafo, não alcançam aquelas isenções gerais da Constituição Federal. Então, vocês sabem muito bem que, vamos lá, templos religiosos, os papéis para a fabricação de livros, de jornais, ok. Essas isenções previstas na Constituição Federal de uma maneira ampla e restrita, essas não estão submetidas a atos de improbidade. Então não é porque publica livro que uma editora de livros será vítima de improbidade, que goza dessa isenção, porque o templo será vítima de improbidade dos seus agentes. Não. Agora, vamos supor que de repente é feita para um determinado grupo uma isenção, sei lá, mesmo que temporária, do pagamento de alguns impostos, ou sei lá, por um ato de alguma calamidade, alguma coisa do tipo, não está cobrando imposto. Então, se ele não está cobrando imposto, ele está recebendo incentivos. Se ele está recebendo incentivos, esse dinheiro, para onde iria para o poder público e deixou de ir, ela pode ser a janela ali de um ato de improbidade. Além disso, meus amigos, para tratar da casuística daquilo que já foi cobrado em alguns concursos públicos. Então, concessionárias e permissionárias de serviço público fazem parte, são objeto de improbidade? Não, meus amigos. Se entende que, em regra, essas concessionárias e permissionárias, elas são remuneradas não pelo erário. Elas são remuneradas, via de regra, pelo usuário. Então, nesse sentido, uma concessionária ou permissionária não pode ser sujeito,
passivo, ou seja, não podem ser vítimas de atos de improbidade. Professor, você está dizendo em regra, mas se um concessionário estiver recebendo ali alguma vantagem do poder público, será que pode ser caso de improbidade? Aí sim, se ela está recebendo ali um incentivo, como eu já falei para vocês, o parágrafo 1º permite. Mas, em regra, e lembrem disso para concursos públicos, em regra, a não ser que a questão diga a vocês que existe lá o incentivo, a isenção, sei lá o que, o valor que mantém o concessionário permissionário é pago pelo usuário do serviço e não pelo erário, e, portanto, não há que se falar em lesão ao patrimônio público. Consórcios públicos. Pessoal, os consórcios públicos são aqueles em que mais de um ente público vão gerar uma parceria ali. Tem dois tipos de consórcios públicos. Se você não lembra, faz igual o professor, dá uma revisada depois. Mas o que eu tenho que lembrar a vocês é que tem entes da administração pública, direta ou indireta. E nesse caso, existe a possibilidade de lesão ao erário público e existe a possibilidade de improbidade administrativa. Então, consórcios públicos podem sim ser vítimas. Conselhos de fiscalização profissional. Olha, eu vou deixar um asterisco aqui, porque o nosso conselho, em regra, é a OAB. E a OAB eu tenho uma regra diferente, mas a OAB é sui generis em um monte de coisa, né? Eles entendem que não é só um conselho de classe, mas é um órgão de defesa do próprio Estado brasileiro, ok? Então, por essa situação sui generis, não vamos colocar a OAB aqui dentro, a gente fala já dela. Mas o da medicina, o de engenharia, o de agricultura, que a gente for lembrando aí, esses conselhos de fiscalização profissional, entende-se que a natureza de suas verbas tem condão para fiscal e que por terem esse condão para fiscal, podem sim ser, corrijam aí o slide de vocês, desculpem os erros ortográficos, ser sujeito passivo de improbidade administrativa tranquilamente, se aplica ali aos atos de improbidade contra os conselhos de fiscalização profissionais. Partidos políticos. Meu amigo, ou minha amiga, como o custeio é do fundo partidário e agora do fundão eleitoral também, né, mais recente, se caracteriza como possível vítima de AIA. Então, desvios de verbas vindos desses fundos partidários, dos fundos eleitorais, podem ser objeto de improbidade. Sim, partido político pode ser sujeito passivo da LIA. Terceiro setor, meus amigos, se receberem alguma remuneração ou custeio, podem ser vítimas do ato de improbidade administrativa. Sindicatos, meu amigo, detalhe, minha amiga, detalhe, cuidado aí nos concursos de vocês, porque o STF já chegou a decidir que, por se tratar ali de uma contribuição de caráter tributário, que o sindicato recebia aquele valor referente à remuneração de um dia do ano de trabalho do trabalhador, e isso aí era obrigatório o pagamento ao sindicato. Nessa situação, o cidadão não tinha escolha, era ali obrigatório o pagamento. Aquele valor tinha meio que um condão ali também fiscal, tributário, pagamento aos sindicatos. Qual o problema? Agora, recentemente, já na gestão do governo Temer, nós tivemos a mudança trabalhista, as reformas trabalhistas, que foram vários atos que contribuíram com essa reforma. O que foi que aconteceu? E depois teve uma medida provisória aí já do atual presidente. Não sei se ele é presidente ainda, mas vamos lá. Ainda quando você está assistindo a aula, né? Essa aula pode ser assistida daqui a alguns anos, está no YouTube. Então, o Jair Bolsonaro foi lá e também colocou uma medida provisória e disse que paga quem quiser e que não pode ser feito desconto em folha e etc, etc. Eu nem sei se essa medida provisória foi convertida, é bom dar uma olhada depois, mas aqui nas minhas anotações, até antes do concurso do MP do Ceará, nós tínhamos essa brecha jurídica,
porque o STF justificava que o sindicato poderia ser vítima de um ato de improbidade, de um AIA, por conta da natureza jurídica de sua remuneração. Quando ela passou a ser voluntária, ela perdeu a natureza jurídica de tributo. Não pode ser comparado ao tributo, ou paratributário, ou parafiscal, mas não pode mais ser considerada essa natureza jurídica da remuneração do sindicato. E aí o sindicato ele passa a ser um agente privado, um agente fora da administração pública, recebendo uma remuneração voluntária dos seus empregados, dos seus trabalhadores, dos trabalhadores a ele vinculados, de maneira tal que não teria mais a justificativa utilizada por STF que sustentava a ideia de que os sindicatos são vítimas de AIA. OAB, falei para vocês, a OAB é sui generis. Dessa maneira, diante da natureza jurídica da OAB, ela não faz parte da administração, ela está ali fora, inclusive fiscalizando os atos da administração, mas sua remuneração não tem caráter tributário, entende-se que ela não pode ser vítima do AIA. Então, enquanto o Conselho Regional de Medicina, o Conselho de Farmácia, o Conselho de Arquitetura, veterinária, podem ser vítimas de AIA, a OAB não pode ser vítima de AIA se algum dos seus gestores cometer algum desvio, alguma impropriedade. Ele vai responder de acordo com o estatuto da própria OAB, vai responder com base nas normas de condão civil, penal, tributário, etc., que existirem aí no nosso ordenamento, mas não se aplica à LIA. Além disso, para a gente encerrar o bloco, limites de aplicação da LIA para a entidade privada, e eu lembro a vocês que só se aplica a LIA a qualquer dessas entidades privadas que eu falei para vocês. Como eu falei, não se aplica a sindicato, não se aplica a OAB, não se aplica às concessionárias e permissionárias, mas vai se aplicar ali ao Sistema S, vai se aplicar ao terceiro setor, aos partidos políticos, aos consórcios públicos. Então, nesse sentido, meus amigos, eu devo lembrá-los de que só vai se aplicar a LIA nos casos de ofensa ao patrimônio, limitado à aplicação da pena de ressarcimento ao valor repassado pela administração pública. William, quem traz essa limitação? É o próprio parágrafo 1º. Então, apenas nos casos de ofensa ao patrimônio, então daí tudo isso que eu estou falando para vocês. A OAB não recebe patrimônio público, não é objeto de LIA. Os sindicatos vão deixar de receber patrimônio público, deixaram de receber, agora é privado e voluntário, então não são objeto de LIA. Então, nesse sentido, apenas aqueles que tangem ao erário. Então, apenas ferir, apenas entre aspas, mil asteriscos aí para ser apenas, ferir os princípios da administração não se aplica aqui no caso das entidades privadas. Tem que ser ferir o patrimônio no limite daquilo que lhes foi repassado. Tudo bem? No próximo bloco, meus amigos, e provavelmente o último da aula de hoje, a gente já está aí com quase 2 blocos de 20 minutos, então a gente vai falar do sujeito ativo dos atos de improbidade. Até já!